Glória a Deus. Abra comigo lá no livro de Amós, capítulo 8. Nós vamos ler vários versículos hoje, do versículo 1 até o 8, amém? A palavra do Senhor fala assim: O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas, e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra? Não tremerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Amém? Pois é, nós ainda estamos no tempo dos profetas menores. Eles não são menores por serem menos importantes. Eles só são chamados assim porque a contribuição deles na Bíblia não foi muito grande. Mas as profecias, as palavras deles na Bíblia são tão inspiradas quanto de qualquer outro profeta do Senhor. Amém? O que está acontecendo conosco? Com a igreja do Senhor? O que está acontecendo com você? O que nós estamos passando? O que o nosso país está passando? Abra sua Bíblia agora lá em Isaías, capítulo 28, versículo 4. Vamos ver o que o Senhor fala para nós. 28:4. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Nossa nação é essa flor que murcha. Versículo 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. O Senhor sempre é uma coroa gloriosa. Amém? Sempre é. Ele sempre é Deus. Ele é sempre glorioso. Ele é sempre magnífico. Amém? Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Olha só, irmãos, texto forte. Sabe o que isso está mostrando? Que o nosso país, apesar de magnífico, lindo, ontem eu estava falando para minha mãe, nosso país é o país mais rico da face da terra, se não fosse a corrupção. E sabe o que é triste? Nós vemos a igreja do Senhor cambaleando, os sacerdotes e os profetas como que bêbados, cambaleantes, não sabendo dar o veredito na hora certa. Sabe, irmãos, quando a palavra do Senhor não é pregada, quando os profetas se vendem para tirarem fotos com os políticos, hoje eu vi vários assim, quando eles se vendem por tão pouco,
Porque o nosso tesouro não é aqui na terra, amém? Nosso tesouro é no céu. E com isso, quando se vendem, quando se corrompem, toda a casa fica suja. Porque o seu sacerdote não sabe ensinar, não ensina a palavra certa para o povo, a igreja toda perece. Amém? Pois é, a igreja toda perece. Vamos continuar, versículo 11. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é um lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. O Senhor estava falando. O Senhor alertou. O Senhor disse e falou ao seu povo. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para dele cobrir-se. O Senhor se levantará, como fez no monte Perazim, mostrará sua ira, como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Agora eu não ouvi nenhum amém. Não, amém? Esse é o juízo do Senhor para a nossa nação. Esse é o juízo do Senhor. O território inteiro. Sabe, irmãos, nós temos sido alertados, vez após vez, durante várias vezes, durante muito tempo, o Senhor tem nos alertado. Quantas vezes, não só aqui nessa igreja, mas em várias outras também, o Senhor tem nos alertado. Povo, desperta. Povo, igreja do Senhor, se levanta. Igreja do Senhor, ora. Igreja do Senhor, busca Deus. E nós ouvimos, saímos pela porta e no dia seguinte é como se tudo tivesse igual. Tudo normal na minha vida. Nada vai acontecer. Afinal de contas, foi só mais um culto, foi só mais uma mensagem. No fim do ano passado, pastor Maurício e eu, não tinha mais irmãos. A gente estava aqui numa reunião de oração e o Senhor trouxe uma mensagem para ele, falando que a nossa nação ia passar por tempos de muita aflição, de desespero, pessoas desesperadas. Aí você pode pensar assim: mas eu sou povo de Deus, eu não vou passar por isso. Sinto dizer, Ederson, o povo de Deus vai passar. Porque nós temos nossa parcela de culpa nessa história. Nós temos nossa parcela de culpa. Toda nação está contaminada com a corrupção, com
com o sangue inocente derramado, com tantas coisas erradas, com tanta prostituição, com tanta falta de temor ao Senhor, com o meu pecado e o seu pecado. Toda a nação está contaminada. Sabe, eu estava me lembrando hoje de tarde, e eu sei que só alguns aqui vão se lembrar disso. Em 1986, acho que tinha gente, muita gente nem tinha nascido aqui. Pois é, faz tempo, né? 32 anos atrás. Irmãos, 1986, nós estávamos sob o governo do Sarney. Por quê? Porque Tancredo Neves morreu antes de assumir a presidência. Teve aquele movimento do Diretas Já. Eu era adolescente, eu fiquei doida para ir. Morava em São Paulo, fiquei doida para ir lá. Meu pai não deixou, não pena. Mas, em 1986, José Sarney era o presidente do Brasil. Por uma série de erros, de medidas econômicas, nós passamos nem o que o povo passou ainda hoje, aqui. Nós passamos situações em que a gente ia no supermercado e não tinha alimento nenhum no supermercado. O governo do Brasil teve que importar leite da Argentina, queijo da Argentina. Eu achava a coisa mais chique estar comendo queijo argentino. Não tinha. Supermercados completamente desabastecidos. Lembra disso, minha irmã? Eu lembro. Em São Paulo a gente passou isso. Eu morava em São Paulo naquela época. Ué, pastora, eu já era crente naquela época, irmãos. Minha mãe já era crente naquela época, minha irmã também. Oramos, mas nós passamos por isso. O povo de Deus vai passar junto, porque nós somos brasileiros. Aí sabe o que aconteceu? Quando faltou tudo, o povo de Deus acordou e começou a buscar o Senhor. Em 89, eu e pastor Maurício, mais uma turminha, que era da nossa igreja lá em Campinas, fomos em Brasília, num congresso de adoração. O nome do congresso era esse: Senhor, sara essa nação. Irmãos, na cidade de Brasília, foi a maior da época, foi o maior ajuntamento de cristãos que eu já tinha visto até então. Nós reunimos num ginásio, que hoje em dia não existe mais lá em Brasília, porque caiu o telhado, sei lá, mudaram tudo lá. No ginásio. Muitos jovens. Eu era jovem na época, né? Irmãos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor. E naquela ocasião, o clamor daquela cidade, daquele lugar, foi esse texto que a Bianca começou o culto lendo, 2 Coríntios 7,14. Senhor, sara a nossa nação. Senhor, nos perdoe por tudo que a nossa nação já fez. Naquele momento, irmãos, aqueles jovens meio doidos lá, porque a gente ficou 3 dias comendo comida do exército, acampando, dormindo num colchonete horrível. Cada dia queimava um chuveiro no lugar. Todo mundo, e era em julho, viu? Não era janeiro, não, era julho. Todo mundo tomando banho frio, dormindo em colchonete, comendo comida do exército, marmitex do exército. Mas a gente clamando ao Senhor pela nossa nação. O povo se levantou. Pastora, mas espera aí. O que vocês tinham a ver com os 500 anos para trás de história de corrupção do país? Eu tinha tudo a ver. Como você também tem tudo a ver. Porque você nasceu nesse lugar aqui. Que eu saiba, não tem nenhum estrangeiro aqui. Nós somos brasileiros. E assim como o povo de Israel aqui estava sendo julgado pelos seus pecados, nós também, irmãos, somos julgados pelos pecados da nossa nação. Se você falar assim, mas eu sou crente, eu não tenho nada com isso. Você é brasileiro. Você está sendo julgado junto com o Brasil. Entenda isso. Nós estamos sendo julgados pela mão do Senhor.
Naquele ano, em 89, nós pedimos perdão ao Senhor. Naquele ajuntamento lá, nós pedimos perdão ao Senhor pelos pecados da nossa nação. Naquele ano, o pastor Maurício vai se lembrar, naquele congresso, apareceu lá um ministro da agricultura. Era o Íris Rezende. Ele era crente, mas o Íris Rezende, ele era evangélico. E ele, junto com todo aquele povo que estava ali, pediu perdão ao Senhor pelos pecados da nossa nação. Sabe o que aconteceu depois? Depois daquele ano, todos os anos seguintes, o que tem acontecido com o Brasil com relação à agricultura? Todo ano se bate o recorde da safra do ano anterior. Vocês podem ver nos noticiários, todos os anos, ano após ano, tem o quê? Tem crescido a produção de soja, a produção de milho, a produção de café, a produção de tudo no nosso país. Mas é lógico, o jornal não vai contar isso, os livros de história não vão contar isso, que em 89 um bando de maluco evangélico se reuniu, ficou 3 dias, mas nós pedimos perdão ao Senhor. Muitos daqueles pastores que estavam lá, que eram jovens, que estavam iniciando o ministério, tiveram as suas igrejas explodindo. Depois daquilo, veio um avivamento sobre o nosso país. Muitas pessoas se convertendo, as igrejas crescendo. Só que aconteceu um problema. Os corações se envaideceram. Começaram a fazer alianças que não deviam. Deixaram que a vaidade crescesse nos seus corações. E nós chegamos onde estamos hoje. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Você tem tudo a ver. É o nosso país. É o nosso povo que está pecando contra o nosso Deus. Naquela época não existia o problema de drogas que existe hoje. Naquela época não existia a corrupção que existe hoje. Naquela época não existia a violência que existe hoje sobre o nosso país. Naquela época não existia a prostituição que existe hoje sobre o nosso país. Nós somos parte disso. Nós precisamos pedir perdão. Amém? Você é brasileiro? Você é brasileiro? Você faz parte disso. Nós precisamos pedir perdão. Antes de qualquer coisa, nós precisamos pedir perdão. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nós precisamos pedir perdão. Não é o perdão do seu pecado, ainda não. É o perdão da nossa nação. Senhor, assim como aconteceu naquele ano, Deus, em 89, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus. Nós hoje nos colocamos novamente, Deus. Pai, perdoa, Senhor. Perdoa, nós não queremos ser encontrados pelo Senhor como zombadores. Nós não queremos, Senhor, ser encontrados pelo Senhor como uma nação que zomba do Teu nome, Senhor. Perdão por isto, Deus. Perdão, Senhor, por tanta impunidade, Senhor. Perdão, meu Deus, por tantos pecados, Deus, por virarmos as costas para Ti, Senhor. Senhor, nós somos ingratos diante de tudo que o Senhor fez por nós, desde aquele ano, Senhor, até hoje. Senhor, o quanto o Senhor abençoou a nossa nação, o quanto o Senhor derramou do Teu Espírito neste lugar, Senhor, na nossa terra, Senhor. E, Senhor, como nós retribuímos isto, Senhor, com violência, Senhor, com sangue inocente derramado, com famílias sendo destruídas. Senhor, perdão, Senhor. Quantas vezes, Senhor, o Senhor nos alertou e nós queremos pedir perdão, Senhor.
porque não demos ouvidos ao Senhor, meu Deus. Não demos ouvidos à tua voz, não demos ouvido à tua palavra, Senhor, mas preferimos seguir, Deus, pessoas ímpias, governantes ímpios, Senhor, dizendo que não tinha outro jeito. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, meu Deus, nesta noite. Perdoa-nos, Senhor, por tanta idolatria, Senhor, por tanta prostituição, Senhor, por tanta violência, meu Deus, por tantas coisas, Senhor, que a nossa nação tem praticado, Senhor, por tantos roubos, por tantas mortes, Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não estamos sendo corretos, justos diante do Senhor, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Temos, Senhor Deus, agido impiamente diante do Senhor, meu Deus. Temos seguido outros deuses, Senhor. Os deuses da ambição, Senhor. Os deuses que te negam, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Temos agido impiamente diante de Ti, Senhor. A nossa nação, Senhor, não tem Te reconhecido, Deus, como Deus único e verdadeiro. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa a nossa nação, Senhor. Vem nos sarar, Senhor. Vem nos curar, Senhor. Cura, Senhor, a nossa nação. Temos virado as costas para Ti, meu Deus. Oh, Senhor, cuida do nosso país, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, do nosso povo, Senhor. Oh, Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor. Temos seguido, Senhor Deus, a lascívia, a sensualidade, Senhor, a prostituição, Senhor. Temos seguido o materialismo, Senhor Deus. Temos, Senhor, seguido estes deuses, Deus, e não temos nos apegado a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Senhor, para muitos a internet se tornou um Deus, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor. Nós não queremos viver nesta condição, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos governantes corruptos, Senhor, que nós mesmos, Deus, elegemos e colocamos lá, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, por nossa ignorância, Senhor, nossa falta de entendimento, Senhor, perdoa, Deus. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Reconhecemos diante de Ti que somos uma nação ímpia, Senhor, que não tem tido temor ao Senhor, não tem dado valor ao Teu nome, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, sara, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Limpa, Senhor, a nossa terra, Senhor, de todo sangue inocente, Senhor. Todo sangue derramado inocentemente, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Senhor, só o Senhor pode fazer isso, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos que morreram inocentemente, Deus. Foram mortos, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Amém. Amém. Oh, Deus. Irmãos, a igreja do Senhor ficou como que bêbada, como que anestesiada. Nos últimos anos, a igreja do Senhor parece que está anestesiada. Parece que a gente cutuca, belisca e ninguém sente nada. Tem pessoas que vêm para a igreja só por causa de um compromisso social. Ah, eu vou na igreja porque eu tenho um compromisso lá. Hoje é o dia que eu vou ensinar, então eu vou na igreja. Hoje é o dia que eu vou tocar, então eu vou na igreja. Hoje é o dia que eu vou cantar, que eu estou na recepção, que eu tenho alguma tarefa, eu estou escalado hoje, então eu vou na igreja. Se não, parece que não tem razão, motivo de você vir.
Falar de Cristo para as pessoas? Para quê? Parece que a nossa consciência está sendo, assim, desmanchada. A nossa consciência cristã. Isso, sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Quando você lembra atrás, você falava assim, eu orava, hoje eu não consigo orar. Eu li a Bíblia, hoje eu não consigo ler. Eu tinha alegria em ir no culto, hoje eu não tenho mais. Eu tinha alegria em falar de Jesus para as pessoas e hoje eu não tenho mais. Não sei, não consigo falar, acho que é assim mesmo. Sabe o que é isso? Uma coisa só, pecado, pecado. Eu tenho a impressão que às vezes eu falo e as pessoas nem entendem o que eu estou falando. Aqui dentro da igreja. Você está com a Bíblia aí em Isaías? Vai ali no capítulo 33. Vamos lá. Que a palavra do Senhor, ela fala conosco. Se você tem uma Bíblia, abra lá. Isaías 33. Olha só. Olha o clamor do profeta. Fala assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Vamos pular no versículo 5. O Senhor é exaltado, pois habita no alto, ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Glória a Deus. Então lê o 7 agora. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. Agora lê o 8. As estradas estão abandonadas. Ninguém viaja por elas. Será que isso daqui é real? É real? Rompeu-se o acordo. Suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. Será que é isso que nós estamos vivendo hoje? Se você está acordado aqui, se você não está dormindo, se você não está achando o culto uma chatice, né? Se você está acordado, você vai entender que isso é para hoje. Amém? Você vai entender que isso é para a minha vida e para a sua. Amém? Se você não está alienado de tudo que está acontecendo aqui no nosso país, você vai entender que é o Senhor falando. Amém? Pois é. Mas eu falei que é o nosso pecado agora. Agora eu não estou falando do pecado da nação, estou falando do pecado da igreja. Por que nós chegamos até esse ponto? Porque a igreja do Senhor chegou até esse ponto. Por que a tua vida chegou até esse ponto? Pastora, eu não sinto vontade de orar. Eu até penso, mas eu não consigo. Porque nós estamos nos enchendo de pecado. Essa é a resposta. Porque dar atenção ao mundo é mais prazeroso. Porque se envolver com a pornografia é mais prazeroso para a nossa carne. Porque se deitar com o namorado, com o namorido, ou com qualquer outro nome que você quiser chamar, é mais prazeroso. Porque se prostituir é mais prazeroso. Porque se envolver com mentira é mais prazeroso. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso, a vida com Deus parece até sem sentido. Estão entendendo, igreja? Porque roubar o tempo, roubar o patrão, roubar no serviço, roubar do cliente. Mas como que eu roubo? Ué, se aquilo custa, o teu serviço custa R$10 e você faz por 20, você está roubando.
Mas o problema, irmãos, é que nós estamos perdendo a nossa consciência. Juros abusivos, balança desonesta. Isso é mais prazeroso. Ficar rico é mais prazeroso. Estão entendendo, irmãos? Pastora, mas e o resto? Não faço nada disso. Mas quando você troca o tempo que você estava buscando ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, você troca por outras coisas, como assistir uma televisão, navegar na internet, gastar o tempo com o WhatsApp, ou qualquer outra coisa do gênero, ou como é que chama? Xbox, PlayStation, 3, 4, 5, 10, sei lá. Isso não tem nada a ver. Tem a ver, você está roubando a Deus. Eu não faço nada disso. Então, por que você não busca o Senhor? Prestem atenção. Desde a outra semana, pelo menos que eu tenho visto, quando o pastor Roberto estava aqui, depois da semana passada, o pastor Maurício também falou sobre isso. Se nós estivéssemos tão fortes em Deus, os milagres, as maravilhas estariam acontecendo. Elas não estão. Nem na minha vida, nem na sua. Então alguma coisa errada tem. Amém? Como é que se chama essa coisa errada? Pecado. A vida do crente não é para ser assim. Se você tem vivido o sobrenatural do Senhor, se o Senhor tem falado com você todos os dias, se o Senhor tem trazido coisas novas, o Espírito Santo do Senhor está derramando no teu coração, te renovando cada dia, te preenchendo e falando: Senhor, a coisa melhor da minha vida é estar na tua presença e daqui eu não saio. Glória a Deus. Isso não é para você. Mas se isso não está acontecendo, preste atenção, é para você. O avivamento não existe sem arrependimento. Amém? Todo mundo quer o avivamento. Pelo menos aqui na igreja. Todo mundo quer o avivamento. Todo mundo acha que o avivamento vai assim, plim, e vir. Avivamento não é mágica, irmãos. Antes, tem um arrependimento. E isso é para aqueles que querem. Amém? É para aqueles que querem. Se você quer o avivamento do Senhor, se você quer viver isso, se você quer viver novamente, alguns nunca viveram, mas se alguns que já viveram querem viver novamente, se arrependa. Busque no Senhor. Abra mão do pecado que você sabe que está aí te aprisionando. Amém? Eu gostaria que agora, porque eu creio que o Espírito Santo já te mostrou no que você tem pecado, se você tem sido desonesto com alguém, desonesto com seu marido, com sua esposa, com seu patrão, se você tem sido desonesto com alguém ou com o próprio Senhor, se você tem praticado a prostituição, a pornografia, o que tem te amarrando. Peça perdão ao Senhor. Eu acho que hoje é um dia muito propício para isso. Porque o Senhor, como o pastor Maurício falou, acho que foi quinta-feira, o Senhor não enche o vaso que está cheio de pecado, né, pastor? Ele enche o vaso que se esvazia para ser cheio dele. Amém? Pois é. Agora é com você. Essa parte é sua, não é minha. Eu dou conta dos meus pecados. Mas a gente vai diante do Senhor confessar e dar conta dos nossos pecados. Amém? Vamos orar? Eu convido que você abaixe a sua cabeça.
Sabe, irmão? Fecha os seus olhos, se você quiser se ajoelhar. Faz do jeito que você quiser. Mas chega, né? Vamos parar com isso. Parar de fazer de conta de igreja. Eu acho que a gente tem que fazer isso hoje. Ora ao Senhor. Conserta com o Senhor. Conserta com o teu irmão. Conserta contra aquele que você pecou. De quem você falou mal. De quem você falou mentiras. De quem você fez fofoca. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos viver, né? A palavra do Senhor. Vamos dar atenção ao que é falado, ao que é ensinado, ao que é pregado. O que é ensinado. O que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te bendizer e te exaltar, Senhor. Deus, que haja o conserto do Senhor. Deus, que os teus filhos saiam hoje daqui, Senhor, com decisões. Decisões, Senhor, de buscar a tua presença, de buscar o Senhor. De quebrarem, Senhor Deus, hábitos errados, pecaminosos. De mudarem, Senhor, suas vidas. Deus, em nome de Jesus, que esta igreja se prepare de fato, Senhor, para o teu avivamento. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, Senhor. E, Senhor, se nós, como povo brasileiro, passarmos pelas aflições que o Senhor tem para a tua igreja e para este povo, Senhor, que o Senhor nos dê graça para isso, Deus. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor é conosco e que o Senhor nos fortalece em nome de Jesus. Sabemos disso, Senhor. Cremos desta maneira, Senhor. Em nome de Jesus. Que a tua igreja, Senhor, saia hoje deste templo, Senhor. Confiante no Senhor. E renovada no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.